Olá, professores e professoras de todo o Brasil. Eu sou o Thiago, do grupo Interpretar e Aprender, e esse é o gameplay de Assassin's Creed Odyssey. O jogo se passa no período clássico da Grécia Antiga, e essa versão é a Discovery Tour. Isso quer dizer que não tem sangue nem pancadaria, permitindo que a gente utilize essa construção virtual na sua sala de aula com seus estudantes. Antes de começar essa viagem, não se esquece de se inscrever no canal e seguir todas as redes sociais do grupo Interpretar e Aprender para não perder nenhuma novidade do mundo dos jogos da educação. Durante esse vídeo eu vou falar bem pouco, para você ter a oportunidade de levantar as questões do seu interesse com seus estudantes. Vamos lá para a Grécia? Fala pessoal, esse é mais um Games em Aula e hoje estamos numa cidade pouco falada na Grécia. Dá pra ver Atenas lá no fundo, vocês estão vendo lá no fundo? Ó. Essa cidade aqui embaixo da gente é a cidade de Pireu, era um porto super importante para o comércio grego. Vamos dar uma olhada e conhecer Pireu. Servindo como porto de Atenas, Pireu recebia comerciantes, produtos e viajantes de todo o mundo. Era uma parte central da economia de Atenas, mas também tinha fortificações para proteger a considerável frota da cidade. Quando você terminar de explorar o porto, procure-me e falaremos mais. Pireu, uma península a sudoeste de Atenas, tornou-se o principal porto da cidade depois que o político Temístocles incentivou o desenvolvimento dos portos naturais. Essas transformações levaram ao abandono gradual do antigo porto de Falero. As fortificações de Pireu foram ampliadas por Cimon e Péricles, além das longas muralhas que garantiam o fluxo de mercadorias mesmo durante cercos. Pireu era dividido em 3 setores principais: o porto militar, o Emporion e a área residencial. Chegado o século V a.C., ele havia se tornado não só a sede da Marinha de Atenas, mas também o centro mercantil do Mediterrâneo. O crescimento de Pireu durante o século V a.C. atraiu uma grande população. Muitos artesãos, comerciantes, banqueiros, marinheiros e donos de navios se mudaram para o porto. A população era um misto de cidadãos gregos, visitantes estrangeiros e metecos, os imigrantes. A diversidade dos habitantes do porto conferia a Pireu um clima cosmopolita. A maioria dos moradores estava envolvida no comércio, mas alguns trabalhavam na construção naval ou em fabricação de larga escala, como escudos. O foco comercial de Pireu oferecia muitas oportunidades para quem buscava aumentar sua riqueza ou status. Uma história de alguém que saiu do nada é a de Passion, um escravo que se tornou cidadão e ganhou uma fortuna graças a seu banco e fábrica de escudos. Pireu era um demo, ou distrito de Ática. Por causa do seu tamanho, função e população diversa, ele tinha uma estrutura administrativa bem mais complicada que outros demos. Acima de tudo, Pireu era monitorado de perto pela Assembleia Ateniense, dada a sua importância para a cidade. Dentro do porto havia 2 categorias separadas de comércio: o internacional, que era realizado dentro do Emporion, e o comércio de varejo, gerido pelos Capeloi, na Ágora de Pireu. O Emporion era um porto comercial dedicado à negociação de produtos do exterior. Todas as transações internacionais deviam ser realizadas em suas dependências e tinham de ter caráter de atacado. Magistrados eleitos cuidavam de todos os negócios e leis do porto. Enquanto isso, as autoridades do porto, os epimeletes, fiscalizavam o comércio e a regulação de preços. Essa era uma tarefa especialmente crítica, pois o volume de suprimentos e produtos podia variar excessivamente com safras ruins ou perdas de cargas.
Entre os produtos comumente vendidos no Emporium estavam verduras, frutas, peixes, couro, madeira, mármore, metal, armas e cerâmica. Segundo Hermipo, Atenas era também rica o bastante para poder comprar os melhores produtos do mundo todo, incluindo figos de Rode, amêndoas de Tassos, óleos de Samos e vinho de Quios. Impostos eram cobrados de todas as mercadorias que chegavam no Empório, criando uma grande fonte de recursos para Atenas. Após chegarem ao Empório, os comerciantes colocavam amostras de seus produtos em uma área de exibição, a Deigma. Era lá que os cidadãos e estrangeiros se reuniam para fechar oficialmente os negócios, e quase todas as mercadorias que entravam no Empório eram vendidas ali mesmo. A Deigma estava sob constante supervisão de magistrados, que negociavam o controle de preço com importadores. Eles às vezes concediam privilégios especiais a quem concordasse vender por preços mais baixos. Esses privilégios iam desde a isenção de impostos até a reserva de assentos especiais no teatro. Pireu era um demo e, como tal, era supervisionado por um magistrado chamado de demarca. Embora a maioria dos demarcas fosse escolhida em seu demo, o de Pireu era nomeado por Atenas para que a cidade pudesse cuidar melhor de seus interesses comerciais. Na verdade, assuntos ligados ao Empórion, o porto militar e o comércio de grãos eram discutidos e deliberados regularmente pela Assembleia Ateniense. As transações dentro de Pireu eram fiscalizadas pelos metronomoi. Eles eram magistrados responsáveis por manter registros de pesos e medidas. Eles garantiam o rigor das medições dos comerciantes para prevenir golpes e maus negócios. Embora Pireu acabasse se transformando em uma cidade plena em dado momento, ele permaneceu sempre sob o controle de Atenas. Uma taxa de 2%, ou pentecoste, era imposta a todas as cargas que chegavam ou saíam de Pireu. O imposto era cobrado por um grupo de 5 pessoas chamado de Pentecostologoi. Segundo Andócides, este cargo poderia ser comprado pela grande quantia de 30 talentos, ou 180.000 dracmas. Porém, a maioria desses oficiais faturava até 6 talentos, tornando o trabalho bastante lucrativo. Os comerciantes eram responsáveis por definir o valor de suas mercadorias, mas os Pentecostologoi podiam contestar o valor, se assim quisessem. Além disso, os comerciantes eram obrigados a se registrar com esses oficiais antes de transportar, exibir ou vender as mercadorias. No fim das contas, esse sistema fornecia um volume tremendo de dinheiro a Pireu e, portanto, a Atenas. A venda de grãos era fiscalizada por magistrados especiais, os sitofilaques. Como algumas cidades gregas careciam de grãos e dependiam de importações, esses oficiais eram muito importantes. Eles estavam envolvidos em todo o comércio de grãos, incluindo no controle de preços e margens de lucros, para que Atenas fosse alimentada. Não é de surpreender. Grãos eram tão importantes para Atenas que a lei obrigava que 2/3 de todo o estoque fosse transportado e vendido na ágora. De acordo com Demóstenes, a relevância dos sitofilaques era tal que eles podiam ser condenados à morte caso falhassem em cumprir seus deveres. São vários cargos diferentes de muita responsabilidade, né? Que legal. O Empórion funcionava com base em crédito e empréstimos. O comércio exterior era realizado por 2 tipos de comerciantes:
Os Emporoi transportavam cargas em navios arrendados, e os Naukleroi usavam suas próprias embarcações no transporte. Em outro ponto do Emporium estavam os banqueiros e contadores que arranjavam empréstimos e registravam o fluxo de navios. Emporoi e Naukleroi financiavam suas viagens marítimas com esses empréstimos, muitas vezes a juros altos por causa dos perigos do mar. Emporoi usavam o dinheiro para pagar pela carga e pelo direito de um navio, enquanto os Naukleroi só custeavam sua tripulação. Os empréstimos e os juros eram pagos quando o navio retornava. Porém, no caso de um naufrágio ou outra catástrofe, o comerciante e o dono do navio ficavam livres de suas obrigações e os prejuízos eram transferidos para o financiador. Você voltou! Espero que tenha gostado do seu passeio pelo porto. Pireu era importante para os interesses comerciais de Atenas, mas ele ganhou vida própria como um porto vibrante e agitado. Se tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar.